Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque tem jogador contratado pelo Sport, meus amigos. Já está em Recife, eu vou trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente falar aí sobre esse jogador, quero trazer uma atualização sobre outro jogador. Exatamente. É Zé Lucas, meus amigos. Traz uma atualização sobre Zé Lucas. Está o maior rolo na cidade. Exatamente. Tá o GE publicando que o Sport está reduzindo a pedida pelo Zé Lucas, dizendo que o Sport está querendo de 7 a 14 milhões de euros. O Sport já desmentiu, dizendo que tem nada disso e que sim, ele vai querer os 15 milhões de euros para cima, tá? Que dá aproximadamente 94 milhões de reais. E tá esse rolo aí, tá essa rusga entre o Sport e o GE. Exatamente. Mas no meio desse rolo todo, meus amigos, chegou proposta firme, uma proposta oficial, tá bom? Por Zé Lucas. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A informação é do Transferências 24 horas. Porto envia proposta de 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais, pela contratação do volante Zé Lucas. Mas o Sport recusa, meus amigos. Diretoria do Leão pediu 15 milhões de euros, aproximadamente 94 milhões de reais, para negociar o jovem de 17 anos. E a informação oficial mesmo veio de Vene Casagrande. Meus amigos, vamos lá. Esse rolo aí de Zé Lucas, como eu falei para vocês, o GE, com a amiga Camila, trouxe a informação que o Sport estava querendo diminuir na pedida, tá? E o Sport disse que não era bem assim, que recebeu essa proposta do Porto e não aceitou. Fora essa proposta aí de 8 milhões de euros, teve outra de 5 milhões de euros, tá? Que foi do Flamengo e também já recusou. O Flamengo tá liso. Mas é basicamente isso, meus amigos. Mas vamos lá. Jackson, o que é que está acontecendo mesmo em relação ao Zé Lucas? Bora lá, a informação é que eu recebi já, tá? A informação é, o Sport mandou, não é que o Sport não aceitou essa proposta de 8 milhões, tá? Para o jogador Zé Lucas do Porto. O que o Sport queria é, beleza, você que pagou 8 milhões, você paga os 8 milhões de reais, porém a gente quer metas, tá bom? Metas que aí pode chegar aos 15 milhões. Um exemplo, Zé Lucas fez X quantidade de jogos, atingir várias metas, tá? Que é normal no futebol, e aí chegaria aos 15 milhões. Então assim, eu vou pro meio termo. Nem a Globo, o GE, que é da Globo, está errado, e nem Vene Casagrande, que passou essa informação, que o Sport informou que não tem essa pedida mínima não, que quer os 15 milhões. Então assim, entre o meio termo dos dois, meus amigos, o Sport diminuiu, entre aspas, sim, a pedida, tá? Porque ia aceitar 8 milhões, mas só que com algumas metas batidas, chegaria nos 15, tá? Então, na verdade, o Sport reduziu sim, segundo a informação que eu recebi. Mas o Sport tá dizendo que não é bem assim. Beleza? Mas é só pra gente ter uma ideia, esse é o meio termo aí entre Sport e a questão da venda de Zé Lucas. Mas só resumindo, meus amigos, o Sport vai vender Zé Lucas. Não tem condições, minha gente, de ficar com Zé Lucas, um jogador aí que tá com o dinheiro na praça, vai jogar uma Série B, Deus o livre, mais uma vez, Deus o livre, esse cara se machuca, a bronca é pior ainda. Então assim, é um jogador jovem, promissor, a gente queimou o cara na Série A, é a realidade, com essa gestão desastrosa aí, no mínimo, pode dizer desastrosa, de Yuri Romão, desvalorizou o jogador, não tem como a gente dizer que valorizou mais, não tem como você valorizar um time, comprar um cara que estava na lanterna. Se o Sport se mantém na Série A, feito Vitória, fazendo Zé Lucas sendo o nome do Sport, aí era outra coisa. O que está valorizando um pouquinho o Zé Lucas é porque ele é capitão da seleção sub-17. Mas se for falar pelo Sport, pelo ano do Sport do ano passado, ele não se valorizou tanto. Pelo contrário, desvalorizou. Beleza? Mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos em relação a Zé Lucas. Agora, Jackson, tranquilidade total. Quem é esse jogador que tá chegando? Fala logo aí, que eu já tô nervoso. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a informação aí é do Lucas Tanaka, do canal do Tanaka. Beleza? É o seguinte, ele falou o seguinte, mercado da bola. O lateral direito, Natan, que é Natan Santos, tá?
com passagens recentemente por Internacional, Remo e Santos, está em Recife para acertar os últimos detalhes e ser oficializado como novo reforço do Sport para disputar a Série B. Exatamente, meus amigos. Lateral direito aí, que praticamente vai disputar com o Matheus Alexandre. Mas bora lá, Jackson, o cara é bom ou é ruim? Claro que eu tinha que apurar para vocês. O que acontece, meus amigos? É um jogador interessante, tá? Como eu sempre digo, é um jogador interessante, é um jogador bonzinho, só que ele não tem muitas minutagens, tá? Ele já passou, como vocês viram aí, pelo Santos, que agora ele é jogador do Santos, vou trazer também o histórico dele todinho, mas ele já passou pelo Santos, passou pelo Internacional e estava no Remo. O que foi passado para mim da informação do jogador? É um jogador muito bom para o ataque, tá bom? É um jogador muito bom que tem uma qualidade de corredor muito boa, ele faz um corredor muito bom, ele é um cara que tem um passe muito apurado, faz cruzamentos muito bons, só que ele tem alguns defeitos, que é quase o mesmo defeito de Matheus Alexandre. É um jogador que não é tão bom defensivamente, ele é muito fraco defensivamente. Tem 24 anos, tá chegando aí sem custo pro Sport, tá chegando, acredito que emprestado do Santos, com opção de compra, mas ele não valeu 9 milhões de reais. Já tá valendo. Se ele tem a mesma característica e alguns defeitos que o Matheus Alexandre tem, vale a pena. 24 anos, só que ele não atua tanto. Mas a bronca do atleta é basicamente essa. É um atleta que ele é muito bom do meio para frente. Ele é um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, um passe muito bom, só que defensivamente ele deixa a desejar. E qual o ponto aí, meus amigos, que me preocupa um pouco? Me preocupa e me deixa tranquilo, entre aspas. Para você jogar com dois laterais, que a gente vai jogar com o Filipinho, que é um cara que sobe muito e defensivamente não é tão bom, e o outro lateral, seja ele Matheus Alexandre ou esse Nathan Santos que já está aqui em Recife, que são jogadores que sobem muito, a gente vai ter que ter uma zaga leve, tá? É uma zaga leve e volante que fiquem que façam bem a marcação. Porque se a gente tem dois laterais que tem esse defeito, a gente precisa ter volante que faça a cobertura deles. Porque se a gente ficar com esse Nathan e Filipinho subindo e tiver uma zaga pesada e não tiver volante para ajudar a zaga, a gente tá lascado, vai ser gol de rodo. E o que me preocupa é basicamente isso. Por quê? Os times de Roger é conhecido como um time que ataca muito. Então Roger tem essa qualidade de pegar jogadores que atacam bem. Só que tem esse outro lado, tá bom? Que as equipes de Roger levam muito gols. Por isso que ele até trouxe uma pessoa para trabalhar com ele para fortalecer essa deficiência dele. Ele é um treinador muito bom de armar um time para ataque, mas defensivamente não. E ele já tá com essa pessoa aí ajudando ele para ajustar mais a sua defesa. Mas a gente também tem Marcelo Aju. Se a gente for olhar direitinho aí, a gente tem Marcelo Aju, que é um jogador leve ali na zaga. Praticamente vai ser o nosso titular, não tem nem o que falar. Mas só que a gente tem dois laterais, esse Nathan e Filipinho, que sobem muito. E essa é a minha preocupação. Mas em relação à lateral direita, do pouco que eu vi desse jogador Nathan, eu acredito que a torcida vai gostar mais dele do que de Matheus Alexandre, tá bom? Mas não sei como é que tá Matheus Alexandre agora, nessa retomada, a preparação física dele. Eu acredito que ainda tem esse outro detalhe da pressão da torcida, não sei como o Matheus Alexandre tá. Mas eu acredito, tá, que se a gente ver Matheus Alexandre jogando e ver esse Nathan Santos, vai ser a mesma coisa de Hereda, tá? A gente vai escolher quem escolheu Hereda e vai escolher esse Nathan Santos, beleza? Mas bora pros números do atleta, por onde ele passou, pra você tirar a conclusão de vocês, pra não ficar só na minha balela aqui, beleza? Bora lá! Meus amigos, tá aí o jogador Nathan Santos, como eu disse a vocês, tem 24 anos, de baixo pra cima, beleza? É um jogador que fez a base em 2019 do Sub-20 no Vasco. Passou muito tempo no Vasco, foi para Portugal e em 2022 o Santos comprou o jogador, beleza? O jogador, meus amigos, em 2022 fez 9 jogos pelo Santos, nem um gol. Em 2023 fez muitas participações, 24 participações, 24 jogos, nem o gol também, nenhuma assistência, tá? O Santos emprestou ele novamente para Portugal. Lá em Portugal ele fez 29 jogos, também nada de participações. Isso me assusta muito, porque é um jogador muito de ataque, tá bom? E ele precisa ter esses passes e tudo mais, mas ele não tem, tá bom? E em 2024 o Santos emprestou ele pelo Internacional. Aí começa a bronca aqui no Brasil, que ele não se firmou em clube nenhum. O primeiro, ele no Internacional ele só fez um jogo, era banco. Em 2024, em 2025, continuou no Internacional, fez apenas 3 jogos.
ainda pelo Santos. O Internacional disse que não queria e o Remo teve interesse nele para disputar lá a lateral direita, que tinha um lateral direito no Remo, que já era titular e era para compor o elenco, que é basicamente o que eu acho que o Sport vai querer fazer. E em 2025 ainda, quando ele foi pro Remo, ele fez 11 jogos, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Como eu disse a vocês, o que me preocupa nele é essa questão do atleta não ter tanta minutagem, que é basicamente o que acontecia com o Hereda lá no CRB, tá? Mas falando aí de Matheus Alexandre e desse jogador, Matheus Alexandre já está desgastado com a torcida, como eu falei para vocês, e vamos esperar que Nathan Santos dê certo. Vamos dar minutagem para ele, quem sabe aí no Campeonato Pernambucano ele descola no esquema tático que Roger Silva gosta muito, que é esse esquema tático muito para cima. Vamos ver se ele se destaca e é aguardar. Agora é aguardar, eu não tenho muito mais do que falar do atleta, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, se vocês contratariam ou não, baseado nisso tudo aí que eu falei e nesses números que eu mostrei para vocês. Beleza? Tamo junto e até a próxima.